Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, Canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro, pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente doldediarioonline.com.br ao vivo. Eu gosto de falar isso toda semana porque nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, no México, na América do Sul todinha, na África, em Luanda, em toda a Europa Ocidental e lá em cima na Noruega, na Suécia, no Líbano, no Azerbaijão, em Baku, no Azerbaijão, e o lugar mais distante que nos assistem é em Perth, na Austrália. 11 horas de diferença. E quando termina o programa, chegam os WhatsApps comentando. Um dia eu vou fazer um programa só para ler esses WhatsApps que chegam do mundo todo pós-programa. O nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata as doenças neurológicas, tanto por neurocirurgia, neuroclínica, neurointervenção, comandada pelo Dr. Eric Pascoal e pelo Dr. Fernando Pascoal. E a nossa convidada de hoje já se tornou minha amiga aqui. Tá? Eu achava que ela era uma velhinha e ela é uma pesquisadora que não é uma velhinha. É a professora doutora Mirleide Cordeiro dos Santos. Desculpe, isso é só para quebrar o gelo. Perfeito. A Mirleide tem um nome diferente. Mirleide Cordeiro dos Santos, é Mirleide Santos. Ela é bióloga, ela formou na UFPA em 2003, já tem 22 anos de formada. Ela é mestre em doenças tropicais, está terminando o doutorado em virologia e ela é pesquisadora em saúde pública e coordenadora do laboratório de vírus respiratórios do IEC. Hoje alguém falou IEC, mas eu gosto mais do IEC, do Instituto Evandro Chagas, a nossa referência na Amazônia. Eu sempre falo, quando eu estou no exterior, que eu falo que eu sou da Amazônia, todo mundo pergunta se eu faço parte do Instituto Evandro Chagas. Eu não faço parte do Instituto Evandro Chagas, mas como de vez em quando eu reviso a revista, os artigos da revista, eu falo que eu faço parte, então tudo bem. Com certeza. Orgulho, tá? Orgulho, assim, orgulho mesmo. Já me perguntaram na China se eu era do Instituto Evandro Chagas. Né? Isso deixa a gente assim... Tipo, estufado. Faço parte. Querida, super obrigado por você ter aceito o convite, super obrigado mesmo pela equipe toda lá da assessoria de comunicação lá do IEC. IEC, né? IEC. Alguém falou IEC, mas eu prefiro IEC. IEC. O antigo era IEC. Uhum. Me fala uma coisa. Quem são os agentes etiológicos dessas infecções respiratórias que vocês tanto estudam e que começou a repreocupar todo mundo, né? Ninguém ficava preocupado. Houve uma época que o pessoal dizia assim, gente que descobriu o antibiótico, ninguém morre de infecção. E hoje todo mundo está morrendo de infecção, de contaminação, né? Isso voltou e está preocupando. Sim, e demais. você é coordenadora do laboratório de vírus. Isso é muito interessante, muito interessante. Deixa eu fazer um comentário antes. Eu morei em São Paulo 15 anos. Certo. Logo que eu voltei de São Paulo, um dia eu estava na faculdade de medicina, eu tinha entrado como professor, naquela época da discussão dos TCCs, e alguém falou, olha, vai defender o TCC que teve orientação lá do Instituto Evandro Chagas sobre os vírus tal. Aí eu virei e disse, identificar os vírus? Isso é rotina. Eu morava em São Paulo e não tinha a identificação de vírus. Uhum. Eu era da academia, da Escola Paulista de Medicina, do Dante Pazanese. Vivia em contato com a turma da USP e não tinha identificação. Falaram assim uma coisa tão simples, tão... Né? Depois
Eu tenho um monte de amigos lá. Uma era a Vera Barros, que minha super amiga, tá? O outro que foi professor de Química junto comigo no Colégio do Carmo, o Linhares. Doutor Linhares. Pois é, então nós tínhamos uma relação muito grande, tá? Uhum. Me conta agora. Obrigado de novo, tá? Nossa, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Esse orgulho que você tem do Instituto Evandro Chagas eu compartilho demais. Sinto muito orgulho de fazer parte dessa casa de ciência, de pesquisa, de ensino também na Amazônia. E agradecer muito essa oportunidade da gente poder discutir temas, né, de abrangência mundial e que a gente tem desenvolvido na nossa Amazônia, dados nossos, da nossa terra. Então, os principais agentes, né, que a gente vem trabalhando, com a pandemia de Covid, todo mundo tomou mais ciência, né, da importância dos vírus respiratórios, mas há muito tempo a gente já trabalha também com vírus influenza, né, onde que a gente tem epidemias sazonais. Todos os anos a gente passa, né, por um número maior de casos atrelados a esses vírus. E também o vírus essencial respiratório, que é um importante agente viral que causa bronquiolites em crianças. Então, esses três, assim, são os que a gente trabalha com cuidado melhor, com olhar mais direcionado, gerando dados mais específicos. E quais são os sintomas? É sempre um gripão? É. Aí o médico fica até um pouco sem ter por onde sair, porque a sintomatologia realmente é muito parecida quando a gente está tratando de viroses respiratórias, quer seja ela desencadeada pelo SARS-CoV-2, que é o agente da Covid, pelo vírus influenza, que é o agente da gripe, ou pelo vírus essencial respiratórios. Ambos vão ter um curso muito parecido. Certo. Aquela pergunta do vizinho. É verdade que esses vírus, eles mudam muito, por isso que a gente não consegue ter uma vacina específica sempre? Isso, verdade. A pergunta do vizinho faz sentido. Faz sentido. São vírus muito variáveis, de fato. Todos três são vírus que trazem, né, o seu material genético, ele tem esse fator, né, de sofrer muitas mutações. E por isso a gente faz essa atualização quase que anual da vacina para vírus influenza, por exemplo. O vírus da Covid, que surgiu recentemente, a gente já fez trocas também da cepa vacinal. Certo. E o VSR, a vacina é mais recente, né? Então, ela ainda não houve nenhuma troca, mas a gente tem também essa preocupação em fazer a vigilância, se eles estão diversificando muito, se eles estão se tornando diferentes, para que a gente possa fazer a atualização da vacina da forma mais adequada. Quais são as ações coordenadas em termos de cuidados para esses vírus respiratórios, hein? Então, a gente tem ações de vigilância, né, que são coordenadas pela Organização Mundial da Saúde, que visam justamente monitorar essas diferenças que o vírus vem sofrendo, né, ao longo do tempo. Como eu falei, para a gente... Isso é antigo, né? Essa mutação do vírus da gripe, né? Isso. A rede de vigilância mundial, ela já tem mais de 70 anos. E o Instituto Evandro Chagas faz parte dela há 50 anos. Estamos fazendo 50 anos como Centro Nacional de Influenza, né, que gera esses dados que são utilizados pela Organização Mundial da Saúde para fazer essas atualizações frequentes que são necessárias na vacina. Então, é bastante antiga e a gente tem vigiado. E essa rede acabou aportando, né, também os estudos sobre o SARS-CoV-2, sobre o VSR. E hoje ela coordena todas as ações voltadas para esses agentes. Essa pergunta também do vizinho. Essas vacinas, mesmo temporariamente, elas funcionam bem? Funcionam bem. São as nossas tem principais... só sem querer te interromper. Tudo bem. Agora eu dei uma de Jô Soares. Essas vacinas todas, tem um amigo meu que sempre fala que depois da água para o ser humano, a coisa mais importante são as vacinas. Concordo. Fantástico. Concordo. Depois da água para o ser humano, a coisa mais importante são as vacinas. Então, essas vacinas... É fantástico isso. Essas vacinas, mesmo sendo refeitas praticamente a cada ano, elas estão funcionando bem, né? Estão funcionando bem. Faço jus ao que ele falou, realmente. As vacinas são a nossa principal
arma, né, contra esses agentes. Então, essa atualização que é feita é justamente para garantir que elas sejam ainda mais eficazes, para a gente realmente contemplar todas as mudanças que o vírus vem sofrendo ao longo do tempo. Então, são sim eficazes, são a nossa principal arma contra essas infecções. Milady, você que mexe com isso, que está lá olhando no microscópio eletrônico, avaliando todo o tempo, essa mudança do vírus, eu estou repetindo a pergunta, ela é constante mesmo? É constante, é constante. São vírus que eles têm o seu genoma de RNA, né? Então, eles são mais suscetíveis a sofrer essas mutações. E quando a gente trabalha ainda com vírus influenza, a nossa preocupação ainda é um pouquinho maior, porque ele é um vírus de genoma segmentado. E aí, durante a replicação desse agente viral, eu posso ter troca desses segmentos e aí eu vou ter proteínas diferentes compondo essa partícula viral. E é nesse momento que a gente tem a ocorrência das pandemias. Pode ter a ocorrência das pandemias, né? Que a gente já enfrentou uma em 2009. Eu acho que o que todo mundo conhece, já ouviu falar mais frequentemente, é a da gripe espanhola, né? Que ceifou milhões de vidas. Algumas literaturas demonstram 50, outras 100 milhões de mortes atribuídas a esse vírus durante essa pandemia. Tem um médico que veio aqui, o Abreu, que escreve, historiador. Sim. Ele falou que aqui em Belém, na época da gripe espanhola, parou o sírio, parou tudo, e a mortalidade era tão grande que assim, alguém passava, é uma história chocante, com um corpo de alguém, e outro dizia, deixa esse aqui, leva o meu, que o meu é mais antigo. Já morreu há mais tempo. A mortalidade foi um absurdo. Isso. Tá? Parou o Ciro, foi cancelada na época, imagina-se, 1917. 18, 19, isso. Por aí. Foi um absurdo. Imagina-se, aqui em Belém foi assim, imagina na Europa. Sim, que onde tudo começou, né? Uma quantidade enorme da humanidade, né? Um absurdo. E tudo isso por causa de uma gripe. Por causa de uma gripe. Por causa de um vírus. Meu Deus. Então, a pergunta que eu ia fazer, eu já fiz, que ele vem sendo monitorado há 70? Há 70 anos. 70 anos. Há mais de 70 anos. Meu Deus, É uma rede robusta que é composta por mais de Desde 140 laboratórios. Desde 1951. 50... 51. Não, 55. Isso. 55. É que eu nasci em 53, então eu tenho 72. Na verdade, começou em 1952. 52. Então, um ano antes de eu nascer. Isso. Que legal. Que legal mesmo. Eu fico falando sempre, quando eu era criança, meu avô era velho, com 50 anos. Sim. Né? Hoje eu me sinto um garotão com 28. Mas... Eu só não me dou melhor com os meus alunos porque eu não gosto das músicas que eles gostam, tá? Eu sou da época que música era poesia, que a gente discutia as proparoquicito nas músicas do Chico Buarque, era outra coisa, né? Totalmente diferente. Agora não dá para colocar uma letra atual numa prova de vestibular para te interpretar. Jamais. Pessoal, o nosso primeiro tempo acabou. E a gente volta já, porque essa conversa é de super informação, tá? Já. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
dessa conversa de super informação a respeito de vírus. Vírus são... eu vou te perguntar de novo, só para o nosso espectador entender. Teoricamente, os vírus não são seres vivos, né? Não são considerados Eles seres são vivos. uma molécula. Uhum. Não é um ser vivo. Não, ainda não são Ele considerados não seres casa com vivos. as virinhas para ter um virinhos, né? Não. Ele entra na gente, vai Precisa lá de na uma nossa célula, vai lá no núcleo, lá onde estão os genes e se replica. É assim. Isso. Tira um pedaço da nossa molécula e coloca na dele para fazer outro. Aproveita a maquinaria das nossas células para se replicar, formar outras e outras e outras partículas. Por isso que tu não tem um remédio específico para tratar, não é isso? Tu tem a vacina, né? Tu tem a vacina. E os antivirais, né? Isso. Aliás, você tem os remédios. Tem. O que eu quis dizer é que não tem, o antibiótico não tem nada a ver com vírus, né? Não tem nada a ver com vírus. Não tem nada a ver com... Não adianta ficar tomando antibiótico quando você está com uma virose que não vai resolver nada. Não vai. Isso é importante que todo mundo saiba, tá? Sim. Isso é importante mesmo. Me fala aí, o SARS-CoV-2, quais são as características dele? Então, é o vírus que causou a pandemia, né, de Covid-19, muito importante, também variável demais, assim como a influenza, e por conta disso também a gente monitora ele muito de perto, para verificar o que está acontecendo com esse vírus, quais as mudanças que ele está albergando, né, no seu genoma e que impacto isso vai ter na vacina, no tratamento, para que a gente possa cercear de uma forma mais adequada, né, a circulação desse vírus, o tratamento, a condução do paciente, fazer o manejo clínico de uma forma bem mais adequada. Desde o primeiro, ele variou muito, hein? Porque eu lembro que eu conversei com a professora Andrea, lá do CB. Sim. E eu lembro que eu conversei com ela falou que umas amostras daqui de Manaus tinham variações importantes, né? Então ele variou muito no mundo, né? Sim, é um vírus novo, né? E aí ele está tentando ainda se adaptar a esse novo hospedeiro que somos nós, os seres humanos. Então, por conta disso, ele tem se adequado, tentando se adequar. Porque a intenção do vírus não é matar o seu hospedeiro. Ele quer viver em harmonia, digamos assim, com o seu hospedeiro. Até para ele ter, né, como sobreviver também. Então, ele vai buscando, até atenuar mais a sua patogenicidade. Ele não quer ser extremamente letal para todo mundo. Então, ele vai se adequando e vai sofrendo mutações até por conta da nossa própria resposta, né? A gente também tem que se defender desse agente viral e isso força também com que ele sofra mutações. Então, esse jogo de adaptação, né, dele a um novo hospedeiro faz com que ele vá variando muito frequentemente logo que ele surge na população humana. E isso aconteceu com o SARS-CoV. Me fala uma coisa assim, já que nós estamos falando de vírus, do SARS-CoV, do vírus da gripe, o sarampo, da varíola, da varicela, eles são menos, digamos assim, mudam, tem menos mutações, é isso? Ele sofre um pouquinho menos de mutação. Por exemplo, vacina para o sarampo, e para aquelas vacinas todas que a gente tomava como criança, esses vírus praticamente não tinham mutações. Eles sofrem, mas são vírus que circulam também um pouco menos, né? Como eles estão até... O sarampo, por exemplo, no Brasil ele é erradicado, né? Então é um vírus que circula menos frequentemente. Então ele está menos suscetível por conta dessa pressão seletiva que ele não sofre tanto por não circular tanto. É diferente de um vírus influenza, que a gente tem a circulação dele todos os anos, a gente tem suscetíveis todos os anos, a gente tenta vacinar o maior número de pessoas possíveis, mas não é uma vacina que abarca todo mundo. Para sarampo a gente vacina lá na infância, né? Então a gente constrói uma resposta imune já bem cedo. E aí a gente evita com que ele circule de uma forma muito frequente. Então tá. Mileide, essa mutação frequente recente, tá? Que ninguém falava dessas coisas, começou a partir da Covid-19. A partir da Covid-19. Me explica uma coisinha, não sei se dá para a gente explicar para a população,
É que também é pergunta de vizinho, tá? Uhum. Eu tenho uma vizinha que toda vez que eu saio de casa de gravata, ela diz, o senhor vai gravar o programa? Eu disse, vou. Vai falar de quê? Aí ela diz, pergunte isso. Ela não perguntou dessa vez, eu que uso ela como referência agora. Certo. Essa mudança frequente, tá? Vacina frequente, está dando para acompanhar a vacinação? Está dando para acompanhar a vacinação. Tá. Sim. Como eu falei, ficou muito mais frequente a vigilância dessas mutações a partir da Covid-19, mas a gente já fazia isso antes para vírus influenza, para vírus sincicial respiratório. Lógico que com a emergência da pandemia, né, de Covid, isso se intensificou. A vigilância ela ficou muito mais robusta. Hoje a gente faz uma análise de um número muito maior de amostras, gera um número bem maior de dados a respeito dessas mudanças, né, que os vírus vêm sofrendo. E aí justamente para a gente poder estar sempre adequando de forma mais correta a vacina a essas mudanças. Então, sim, a gente tem conseguido realmente proteger, né? Formular, definir a formulação da vacina de uma forma que possa proteger melhor realmente a população frente a essas mudanças. Pergunta também, não sei se a gente consegue explicar, por que a gente chama de um retrovírus? O retrovírus, vamos lá. É por conta do genoma que ele tem. É o vírus de RNA, é isso? Isso. Só que ele, em um determinado momento, ele consegue sintetizar também uma fita de DNA. E aí, por conta disso, ele é chamado de um retrovírus, que ele consegue fazer o inverso, sabe? Então, é por isso que é retrovírus. É de acordo com o genoma dele. Fantástico isso aí. Fantástico mesmo. Se eu estivesse dando aula, eu ia falar assim para os meus alunos. Lembra que o DNA é como se fosse uma escada, tá? Se a gente conseguisse dividir essa escada no meio, tu tem o RNA. Isso, certo? uma fita. Então, o vírus é daquela estrutura que consegue entrar ali e modificar de novo a estrutura molecular. Isso. Né? Sendo que esse vírus, que é só metade dessa escada, digamos assim, né? Aquela escada... Aula de segundo grau. Isso. Só metade, ele consegue sintetizar o todo, né? Isso. Aí chama retrovírus. Retrovírus, ele consegue. Ele tem no arcabouço, né, no aparato de proteínas dele, uma proteína que a gente chama de transcriptase, que é o que ajuda, né, a fazer essa transcrição, digamos, de um RNA para um DNA. Uma transcrição reversa. Conseguimos explicar isso aí, olha... Qual é o período de maior circulação de vírus na nossa região, hein? Então, na nossa região, a gente tem observado até uma mudança, sabe, nos últimos anos, doutor Eduardo, em relação à circulação do vírus. A gente tinha um padrão de circulação que começava ali final de novembro, início de dezembro, que era a época que começava a chover bastante na nossa região. E a gente tem percebido uma mudança, talvez pelas mudanças climáticas que a gente vem observando, né, nos últimos anos, também por conta do aquecimento global. A gente está tendo até um retardamento, né, desse período de maior pluviosidade e a circulação do vírus tem acompanhado isso também, esse retardamento desse período mais chuvoso na nossa região. E aí a circulação costuma acontecer mais nesse período, que é quando a gente fica mais juntinho, né, aglomera mais, passa naquelas paradas de ônibus, está todo mundo pertinho, que está chovendo tanto, né? Está todo mundo bem juntinho, assim, isso facilita muito a transmissão desses agentes. Então, é nesses primeiros meses do ano que a gente está tendo, que acompanha o período chuvoso. Quais são as populações de maior risco? Criança, normal ou os idosos? Crianças e idosos, principalmente crianças e idosos, pacientes. Adultos jovens tendem a ter uma infecção autolimitada, que a gente fala, né? Vai cursar ali uma semana, vai tomar um chazinho de limão com algum comprimidinho, um melzinho, com andiroba e vai ficar melhor. Mas em adultos, idosos e crianças, não. A gente percebe que, se não vacinados, se não tratados de forma adequada, eles podem se evoluir, complicar um pouco mais. Pacientes que apresentam cardiopatias, nefropatias, pneumopatias, eles têm também. Pacientes com diabetes também. Pacientes imunocomprometidos. A comorbidade vai influenciar demais. Né? Demais. É um fator que realmente
pontua muito para a questão da gravidade, da severidade da doença. E aí, dá para tratar? Dá para Tem tratar. tratamento? Temos tratamento específico para alguns vírus, né? Não são todos os vírus respiratórios que hoje a gente tem tratamento específico, mas para o SARS-CoV-2, né, para a Covid, a gente tem, inclusive disponibilizado pelo SUS, visando principalmente essa população imunocomprometida, né, pacientes idosos também. E para a influenza, a gente tem uma gama de antivirais também já disponíveis. No SUS, a gente trabalha mais com o Oseltamivir, mas tem vários outros já licenciados. Antiviral, é? Isso é um antiviral. Ele vai atuar ali tentando quebrar esse ciclo de replicação do vírus em algum momento, ali, enquanto ele estiver se replicando dentro da célula hospedeira. Fantástico. Ele é específico para esses agentes. É como se fosse uma vacina aguda. Isso, digamos, de ação direta, de ação direta. Termina ali. Fantástico. Não, essa evolução do mundo hoje, eu que convivo com isso todo dia, me admiro a cada dia. Tá? Imagino. Me admiro mesmo. A cada dia quando eu leio da minha área de trabalho todo dia, mas quando eu vejo alguma coisa, tá? Atualmente estão vacinando para doença cardíaca as doenças infecciosas, porque elas complicam o coração. Sim. Então, assim, quer não ter doença cardíaca, tome as vacinas. Tome as vacinas. Quais as principais medidas de prevenção para isso? Então, a gente tem as medidas não farmacológicas, né, que durante a pandemia foram bastante divulgadas e foram efetivas. A gente teve, lógico, é um vírus novo, ele se propagou, tivemos muitos casos, muitas mortes atreladas a ele, mas as medidas não farmacológicas funcionaram sim. Lavagem das mãos, higienização com álcool, com sabão e água, uso de máscara, a etiqueta respiratória de tossir ou espirrar no antebraço, usar lenços de papel descartáveis também, não ficar usando lenços que a gente vá utilizar novamente. E, claro, as vacinas são as nossas principais formas, né, de prevenção, a nossa principal medida de prevenção. E hoje a gente tem vacina para influenza, também disponibilizadas no SUS anualmente, para SARS-CoV-2 também disponibilizada, fica até eternamente ali no posto, né? Acompanha, ela não tem uma campanha de vacinação. Eu moro na Cidade Velha, vou lá no meu posto, lá no fim da coisa bonita lá como é? Do Mangal. Do Mangal não, lá onde a gente corre. Sim, o Portal da Amazônia. No Portal da Amazônia, eu moro lá próximo. Tá? Eu sempre digo que eu moro no lugar mais nobre da cidade. Sim, verdade. E tem um posto lá no fim da curva que eu já sou conhecido lá por ir tomar as vacinas. Certo. A última vez que eu fui lá, dei até uma entrevista para o rádio sobre tomar vacina. Ai, que maravilha. E o rapaz nem sabia que eu era médico. Olha só. Estava lá, apaisando, como fala o pessoal em São Paulo. Querida, nosso tempo acabou. Considerações finais e dedica ao programa e você volta, tá? Obrigada mais uma vez, doutor. Pode falar. Tem uma câmera ali direto para ti. Ok. Agradecer mais uma vez, né, o convite do Dr. Eduardo para participar desse programa, para divulgar a ciência que a gente faz na Amazônia, os dados que a gente tem gerado aqui. Dedico esse programa ao meu mentor, Dr. Willer Mello. Aprendi tudo de vírus respiratórios com ele, foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ao Dr. Linhares, saudoso Dr. Linhares também, que por muito tempo chefiou a seção de virologia do Instituto Evandro Chagas e também é uma referência, né, para todos os virologistas. Não só aqui na região amazônica, mas no Brasil e no mundo. São pessoas realmente ímpares e que contribuíram muito para a ciência, para a divulgação do conhecimento que é gerado em nossa região. Muito obrigada. Obrigado. Turma do Instituto Evandro Chagas, pesquisadores, meu amigo Linhares. Qual é o nome do primeiro? Willer Mello. Willer Mello. O programa foi para vocês onde vocês estiverem, tá? Turma, uma semana iluminada para todo mundo. Domingo que vem a gente volta. Tchau. O programa assim que acabar vai para o canal do YouTube, tá? Só colocar Instituto Eduardo Costa que você chega lá. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Hora de Saúde. Oferecimento
Neurogênesis, com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.